Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Ruvian e no vídeo de hoje vou conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de maio de 2024. Mas antes de eu falar um pouco com vocês sobre as leituras do mês de maio, porque tiveram leituras que foram horríveis e livros que eu amei, já aproveitem para vocês poderem se inscrever aqui no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruvian. E aproveitem também para me seguir nas redes sociais, Twitter, que é o itsbub, Instagram, que é o Editora Ruvian, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. E para poder começar a falar das minhas leituras agora do mês de maio, eu preciso falar com vocês de um livrinho que é um livro nacional, um lançamento de uma autora que eu amo, que é Canção dos Ossos, da Gil Domingues, que ela também já lançou os livros da Duologia Boreal, que é composto por Luzes do Norte e Sombras do Sul. E se você, assim como eu, também amou essa Duologia Boreal e quer ler Canção dos Ossos, já fica aqui um aviso. Não vai ler Canção dos Ossos achando que vai ser na mesma linha de A Duologia Boreal. Por mais que ambos sejam livros de fantasia, eu sinto que aqui a autora trata questões muito mais adultas, muito mais profundas, até mesmo complexas, e tem algumas passagens muito mais descritivas e às vezes até um pouquinho difíceis de ler em comparação a Duologia Boreal, mas isso não muda o fato de que ambos são livros incríveis. E fica aqui meu elogio para Gil Domingues, porque eu senti que ela construiu um mundo de magia muito bem complexo, muito bem estruturado, e é bem genial, daí diferente de tudo que eu já vi antes. Então, dá aqui meus parabéns para Gil, que você consegue realmente ver esse crescimento dela como autora, que aqui a gente tem cenários mais complexos, personagens muito mais complexos. Gente, a relação aqui da Helena com suas amigas, eu vou falar um pouquinho melhor, mas é simplesmente um livro muito bem construído e complexo. E caso você ainda não saiba, Canção dos Ossos é uma releitura sáfica de Fantasão da Ópera. Isso por si só já achei completamente genial. E aqui a gente vai acompanhar a vida da Helena, que a Helena é uma estudante do conservatório, que basicamente aqui nós temos um conservatório que é a partir da forma onde a magia acontece através da música, através das canções, do pessoal cantando. E a gente vai ver a Helena no conservatório, nesse sonho dela de conseguir se tornar um prodígio, de fazer parte da primeira orquestra. Mas ela sabe que para ela é muito difícil por várias questões. Primeiro por conta da família dela, até porque a família dela não é mais prestigiada. E a mãe dela ainda usou um feitiço proibido que fez que a mãe dela fosse punida gravemente por isso. Então a família da Helena, a reputação da família da Helena já não ajuda. E ela também não tem um corpo padrão, o que torna tudo mais difícil. Então aqui a gente acompanha essa trajetória da Helena, dela no conservatório, dela se esforçando para poder crescer, a chegar na primeira orquestra, para poder ser um prodígio, desse desejo dela, que é o grande sonho, a grande paixão, o que ela mais deseja nessa vida. E nós também temos relações bem complicadas com o grupo de amigas dela, que é composto pela Margot e pela Cecília. Tem momentos que você fica assim meio em dúvidas realmente das verdadeiras intenções das amigas com a Helena, ou se a Helena realmente está alucinando um pouquinho em relação às amigas, se talvez não esteja passando um pouco do ponto. Também tem uma relação muito importante que é da Helena e da Eco. Enfim, é um livro extremamente complexo e um mundo de fantasia bem diferente de tudo que eu já vi, e a Gil Domingues arrasou nesse livro, então fica aqui essa dica pra vocês, Canção dos Ossos. E pra você, assim como eu, que gosta de um bom conto desse livrinho que você pode ler em pouco tempo, mas te deixa preso, entretido, tem aqui a recomendação, que é Filha da Terra, do Camila Cerdeira, que é o mesmo autor de A Noite Cai, que também é um outro livro incrível. Tem um vlog de leitura que eu fiz da MLE, que eu li A Noite Cai, é simplesmente maravilhoso. E aqui o Cami retorna com um conto, Filha da Terra, que se passa nesse mesmo universo de A Noite Cai. Caso você não esteja familiarizado com o universo de A Noite Cai, o Cami criou um sistema de magia que é baseado no poder dos orixás. Eu achei isso muito interessante que o Cami fez. E aqui a gente vai acompanhar uma história do terreiro, em que a história de A Noite Cai se passa, só que essa história se passa aqui em 2005, então é bem antes dos acontecimentos de A Noite Cai. E aqui nós vamos conhecer um trio de amigos, Kylie, Johnny e Malu, que eles fazem parte do mesmo terreiro, e eles percebem que a conexão deles com a magia, com os orixás, está muito complicada, e eles percebem que tem alguma magia, certo elemento atrapalhando a conexão do terreiro, e com isso os três amigos vão ter que sair em busca para tentar encontrar uma filha de Nanã. Eu acho que eu falei certo a pronúncia, mas é bem divertida a história, você acaba se aprofundando muito mais nessa questão dos orixás, da religião de matriz africana. É um livro realmente muito imersivo, que fala sobre orixás, magia, pertencimento, amizade, tem representatividade LGBTQIA+.
É realmente um livro, um continho muito gostoso de ler. Então, se você não conhece Filha da Terra ou A Noite Cai, aproveita pra ler, que eu juro que você não vai se arrepender. O Camus, as palavras dele te conquistam, fazem que você queira ler cada vez mais e mais. É sensacional, minha gente, sensacional. E pra poder começar a falar das exceções, temos Holy, do Stephen King, que eu sei que muita gente gosta desse livro, mas não foi pra mim, realmente não funcionou. Que nesse livro daqui, a nossa protagonista Holy, ela já apareceu anteriormente na série do Mr. Mercedes, lá do Detetive do Bill. Então, se você nunca leu essa trilogia, não está familiarizado, não vá ler esse livro, porque você talvez não entenda todas as referências, porque aqui tem muita citação em relação ao trabalho do Bill, da relação da Holy com o Bill. Então você não leia esse livro se você não leu a trilogia do Miss Mercedes, do Detetive Bill, porque além de você ficar sem entender, talvez você ganhe alguns spoilers. Mas quem já vê a Holy numa investigação de um desaparecimento e ela percebe que talvez esteja uma rede interligada, que talvez não seja um caso isolado, mas por mais que eu goste do autor, de Stephen King, esse livro realmente não funcionou pra mim. Eu sei que muita gente gosta da Holy, acha ela uma personagem carismática, mas realmente eu não gostei. E um aspecto que me incomodou um pouco durante a leitura, que esse livro se passa mais ou menos na época da pandemia, da Covid, então que tem muita repetição das palavras Covid, máscara, Covid, vírus, isolamento, quarentena. Então fica um livro, muita repetição, muita coisa datada, sei lá, em 20 palavras numa página, 30 são máscaras, 30 são Covid, então acaba sendo uma leitura muito datada. Mas pra mim o que realmente me incomodou foi que foi uma leitura extremamente previsível. Eu tava, sei lá, nos primeiros capítulos, nas primeiras 20, 50 páginas eu falei: gente, descobri tudo o que está acontecendo, e deu que a minha descoberta estava certa. Realmente é um livro extremamente previsível e por isso não funcionou pra mim. O próximo livro que eu tenho aqui pra poder falar talvez seja um pouco polêmico, porque eu sei que tem muita gente que gosta, que é Como Eu Era Antes, da Amber Smith, que esse livro é uma duologia, tem uma continuação, mas já adianto pra vocês que eu não vou querer ler, não faço questão de ler, porque foi um livro que eu não gostei nada da experiência. Então, enfim, talvez seja uma opinião polêmica, mas vou tentar aqui me explicar. Nesse livro a gente vai conhecer a Eden, que ela é uma pré-adolescente, por volta de seus 13, 14 anos. Pelo menos eu tive um pouco dessa dúvida da idade dela, porque o livro não demarca muito bem. A gente vê ela fazendo aniversário, 15, 16 anos, mas no início pra mim ficou muito confuso, porque a gente vai acompanhando a vida dela ao longo de vários anos. Então, fiquei um pouco confusa, mas não muda o fato de que ela era bem novinha quando ela sofreu um abuso pelo melhor amigo do irmão mais velho dela. E isso acaba sendo um trauma que vai marcar pra sempre a vida dela. Inclusive, se você tiver algum gatilho em relação a isso, cuidado ao ler esse livro, porque a autora coloca descrições bem vívidas e detalhadas do crime que aconteceu aqui. E realmente é bem difícil de ler, porque eu imagino que o pesadelo de toda mulher é passar por algo desse tipo. Eu acredito que esse livro tinha um mega potencial quando a autora começou a escrever, até porque acho que ela poderia falar um pouco mais sobre a situação da Eden, de como esse trauma afetou a vida dela, de como ela poderia buscar ajuda, talvez para poder ajudar outras pessoas que passaram por situações assim, meninos jovens ou mulheres mais velhas, enfim, que passaram por um trauma desse, de como buscar ajuda, do que fazer. Mas eu senti que ao longo do livro foi caminhando para dramas da adolescência e perdendo totalmente o foco dessa história, porque depois desse trauma que acontece, a Eden resolve meio que mudar de personalidade, se tornar a garota bonitona e popular da escola que todos querem ficar, que todos querem se relacionar, e com isso ela também acaba ficando com os caras muito precocemente. Enfim, eu sinto que a construção desse livro poderia ter sido muito bem melhor, poderia ser realmente focada mais no trauma, de como buscar ajuda, do que fazer numa situação dessas, que é uma coisa que só vai acontecer lá pelas últimas páginas do livro, que aqui a gente vê basicamente a Eden dela tentando mudar de personalidade, dela com comportamentos não tão saudáveis, que são prejudiciais para ela também. E a gente vai vendo como isso também afeta a relação dela com a família, mas não é muito bem desenvolvido. E, enfim, eu só sinto que esse livro tinha um potencial muito grande de poder tocar outras vítimas, de poder falar para outras vítimas: você não está sozinha, você não é a única que passou por isso, você pode fazer isso e isso para te ajudar, tem soluções, você tem ajuda, busque sua rede de apoio. Mas acabou focando muito em dramas da adolescência, briguinha por conta de namorado,
briguinha por conta de homem, ai, que terminou comigo. E eu sinto que isso fugiu totalmente do foco principal da história. Então era um livro que tinha um potencial enorme, uma ideia muito importante de ser tratada, e que no fim não foi tão bem desenvolvida e ficou meio apagada pra só no final vamos resolver essa questão. E depois de falar de duas bombas literárias que eu odiei, vamos falar aqui de um livrinho que eu amo, que é Starsight, do Brandon Sanderson, que esse livro aqui é a continuação de Skyward. E eu não sou a maior fã de ficção científica, mas a forma que o Brandon desenvolveu Skyward e consequentemente Starsight foram formas que acabaram me conquistando, que me deixaram muito, meu Deus, eu preciso ler esses livros, quero ler, que gostoso. Também tem desenhos e ilustrações que ajudam a entender. Mas realmente a escrita do tio Brandon Sanderson, foi o que me fez me apaixonar por esse universo de ficção científica, que é sensacional. Acho que um ponto principal se falar desse livro é que, se você estava imaginando que seria igual ao primeiro livro, que você veria muito da Spencer, dos colegas de voo dela, dos personagens com quem a gente já estava acostumado, você pode mudar de ideia, porque aqui a gente vai conhecer um cenário totalmente novo, que vai explorar um pouco mais dos alienígenas, dessa vida intergaláctica que existe nesse vasto universo que o Brandon Sanderson criou, porque Spencer vai fazer um papel de espiã e por isso ela vai precisar se ausentar um pouco do seu planeta natal. Tem algumas passagens que a gente vê como é que tá alguns personagens que a gente já conhece, mas aqui a gente vai ter a introdução de novos personagens, novos conflitos e novas situações. E, gente, o que falar desse final que acabou, tipo assim, pá, bem do nada, de uma situação muito tensa. E eu já quero ler a continuação, que é o Cytonic, pra poder ver como é que vai se resolver, porque esse final me pegou desprevenida. Eu acho que muitas pessoas, porque o final terminou bem no ápice, com o final meio que aberto no ápice pra poder ser desenvolvido e continuado no próximo livro. Então as expectativas estão nas alturas. E para poder finalizar os saldos de leituras de maio, nós temos aqui Quarta Asa, da Rebecca Yarros, que é um livro que realmente entrou num hype, que tava todo mundo lendo, comentando. Também tiveram polêmicas por conta dessa edição aqui, que essa daqui é edição de luxo, que eu comprei com muito desconto, é claro, porque o preço dela eu não seria capaz de comprar se fosse o preço cheio, o preço original, sem o desconto, não teria condição de pagar. Mas enfim, é um livro que causou muito pelo hype ou pela polêmica, por conta da edição de luxo estar custando muito, muito caro. Mas eu não vim aqui pra poder falar das polêmicas em si, sobre a história. Nesse livro a gente acompanha a Violet, que é uma jovem que ela tem pra uma escola de elite pra poder realmente se tornar uma montadora de dragões, assim como sua família. Que durante boa parte da vida dela, a Violet ela achou que iria se tornar uma escriba, assim como seu pai, porque o pai dela é um escriba e ela, diferente de seus irmãos mais velhos e a mãe, que seguiram esse caminho de se tornarem cavalheiros, de montarem dragões, trabalharem também com a questão da magia, de como manipular a magia através dos dragões. A Violet nasceu com uma condição que ela acaba sendo muito frágil, então durante a vida dela, por ser mais frágil, por ter essa condição de saúde especial, ela sempre achou que seguiria pro lado dos escribas, assim como o pai dela. Então ela sempre dedicou a criação dela para isso, para se tornar uma escriba. Porém, nos últimos 6 meses, ela descobre que realmente não tem escapatória, que ela vai ter que seguir o caminho de seus irmãos mais velhos e de sua mãe e entrar na academia para poder ser uma cavalheira, montar um dragão. E aqui a gente vai acompanhar esses desafios dela, porque para ela realmente tem algumas questões que ela precisa se desafiar mais. Aqui nós temos pessoas que lutaram por anos para estarem onde ela está, pessoas que a meta de vida é realmente se tornar um cavaleiro de um dragão. Então a gente vê realmente a Violet nessa tentativa de conseguir ir alcançando as etapas, e pela mãe dela ser famosa, e tem muita gente que também não gosta dela, que o nome dela é um nome visado. Foi um nicho de fantasia que eu gostei bastante, eu gostei muito de como a autora explorou a questão dos dragões. Eu acho que é justificável o hype dessa fantasia, do porquê todo mundo gostou, porque é uma fantasia farofenta, tem um romancezinho, então dá pra entender porque que é uma das graças do público. A única questão que eu fiquei meio incerta foi a questão das cenas de ação, que às vezes eu sentia que a autora não escrevia assim tão bem, ficava um pouco difícil de imaginar e visualizar tudo. Mas eu senti que se você quer uma fantasia farofa, que tem essa questão do romance também, que o romance é um elemento importante aqui, é um elemento que vai conquistar muitas pessoas, que atrai muita gente, que você fica assim, meu Deus, estou gostando dessas migalhas, eu quero ver cada vez mais, tem uns hotzinhos aqui. Então eu entendo do porquê ter se tornado um hype tão grande.
Mas ainda assim é um livro bom, uma fantasia gostosa. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham aproveitado para conhecer um pouquinho mais das minhas leituras de maio, que tiveram leituras maravilhosas e outras horríveis, que eu não gostei realmente. E vocês sabem, eu não gosto muito de ficar falando mal de livros, mas às vezes tem que vir aqui dar minhas críticas, minha mera opinião. Preciso desse espaço para poder falar com vocês sobre esses assuntos. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruvian. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, que assim ajuda o pessoal a conhecer o canal, a divulgar meu trabalho, que isso me incentiva demais. E aproveitem e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam das leituras, se vocês gostaram dos livros que eu apresentei aqui, o que vocês leram em maio, que eu quero saber. Muito obrigada e até a próxima!